Pedido de informação prévia sobre a instalação de um posto de combustíveis que deu entrada na Câmara Municipal de São Pedro do Sul dominou a reunião pública de ontem do Executivo Camarário São Pedrense. O processo esse remonta aos anos de 2006 e ou 2007, altura em que os proprietários de um terreno situado junto à superfície comercial Lidl, nas imediações da Avenida da Ponte, deram entrada na Câmara Municipal de São Pedro do Sul com um pedido de informação prévia sobre a viabilidade da instalação nesse terreno de um posto de abastecimento de combustíveis. O processo foi então canalizado para o vereador da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, à altura Francisco Matos, que emitiu decisão favorável em relação ao pedido efetuado. Acontece que em reuniões seguintes da Câmara, quer elementos do próprio Executivo, quer populares em sessão pública, criticaram esta intenção e alertaram mesmo para a possível ilegalidade da autarquia vir a autorizar uma edificação em terreno protegido pela REN, para além de terem evocado o perigo ambiental da instalação de um posto de combustíveis nas imediações de um curso de água, neste caso o Rio Sul. Perante isto, o Executivo Camarário da altura chamou novamente a si este processo, tendo deliberado por unanimidade revogar o despacho do vereador e dado informação negativa à pretensão dos proprietários. Estes, descontentes com a decisão, interpuseram uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu contra a Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Ao que conseguimos apurar, uma vez que não dispomos ainda do acórdão, o Tribunal terá dado razão aos proprietários, não em relação ao assunto de facto, a instalação do posto de combustíveis, mas sublinhando que a Câmara Municipal, se pretendia dar parecer negativo ao pedido de informação prévia, devia ter procedido à audiência prévia dos interessados, neste caso os proprietários. O município recorreu desta decisão, mas o Tribunal manteve a sua decisão inicial, isto no ano de 2010. De lá para cá, não mais se ouviu falar deste caso. Contudo, ontem foi dado a conhecer que os proprietários do dito terreno terão já este ano interposto um processo onde reclamam uma indemnização superior a 350 mil euros. Perante isto, o atual presidente da autarquia, Vítor Figueiredo, começou por apresentar na reunião pública de ontem uma proposta sobre o assunto que motivou uma acesa e prolongada discussão, da qual trazemos aqui um resumo alargado. O município foi citado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu para contestar o processo 629/14.0 PEVIS, em que Ana Maria da Conceição Matos Conselho da Silva Reis, filho e nora, pedem a condenação no pagamento da quantia de 355.276,92 euros a título de indenização pelos danos causados pela deliberação 638/06, tomada na reunião da Câmara Municipal, que declarou a nulidade do despacho datado 18 de outubro de 2006, que assim o revogou, exarado pelo Sr. Vereador da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que deferiu o pedido de informação prévia para a instalação de um posto de combustíveis. Constata-se pela simples leitura da petição inicial que aqueles requerentes do PIB fundam tal pedido de indenização na ilegalidade daquela deliberação, ilegalidade essa que veio a ser confirmada pelo Tribunal referido por acordo preferido no processo 247/07.9 PEVIS. Consultado o referido processo de informação prévia para a instalação do referido posto de abastecimento de combustíveis, os factos dados comprovados no processo do Tribunal e o juízo crítico sobre eles teceram os senhores juízes, propõe que seja dado conhecimento todo o processo à Procuradoria-Geral da República para que investigue eventuais ilegalidades de natureza criminal que rodearam todo o processo, quem foram os seus responsáveis e quem daí tirou vantagens. Processo esse culmina agora com um pedido de indenização a pagar pelo erário público do município, o mesmo é dizer por todos os sampedrenses. Mas proponho que seja dado conhecimento ao advogado do município para que, nos termos da lei, o município de São Pedro do Sul seja ressarcido em sede de direito de regresso das quantias que eventualmente venha a ser condenado pelo Tribunal. Eu vou começar por questionar o Sr. Presidente se está consciente daquilo que assinou relativamente a essa proposta. A pessoa em causa, o Sr. Reis, teve uma ação contra a Câmara Municipal, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, e agora o que acontece é que o mesmo município está a pedir uma quantia de 355 mil euros, quantia essa de indenização. O que se considera é que o município não pode andar aqui a gastar dinheiro que não tem
com coisas que possam ser consideradas atitudes irresponsáveis. As pessoas têm que ter consciência das atitudes e das posições que tomam. De forma que, no interesse do município e do erário público, o que está aqui em causa é comunicar ao Ministério Público, no sentido de, efetivamente, o Ministério Público averiguar se realmente há matéria de facto. A proposta do Sr. Presidente é a todos os títulos precipitada, tendo assente, assim cremos, ou em total falta de estudo jurídico prévio, ou em estudo superficial e deficiente. Se não vejamos. O Sr. Presidente pretende que os vereadores votem uma proposta por referência a um processo cujos contornos não conhecem. Ponto prévio a qualquer deliberação séria sobre o assunto é, evidentemente, a disponibilização das respectivas peças processuais. Mais grave ainda resulta do facto do Sr. Vice-Presidente negar o acesso a tais documentos por o processo e estar no advogado. A proposta assenta num manifesto lapso de procedimento. É que, sem margem para dúvida e independentemente de não se achar expressamente previsto no Estatuto dos Magistrados Judiciais, mas resultar de uma interpretação extensiva do artigo 242 do Código de Processo Civil, o juiz está obrigado a dar conhecimento ao Ministério Público de toda a prática criminal que decorra de processo que lhe seja confiado. É, pois, absolutamente impensável que, como pretende a proposta, resultasse da sentença evidência ou indício claro da prática de um crime e o juiz que proferiu tal sentença deixasse de ordenar que os autos se desse vista ao Ministério Público a fim de promover o respectivo inquérito. A proposta a ser aprovada constitui, afinal, uma situação perto do anedótico. O juiz do Tribunal Administrativo Fiscal não viu um crime em frente dos olhos. Precisa, por isso, da correção do Presidente e dos vereadores da Câmara de São Pedro do Sul, por acaso nenhum de nós jurista, para enviar ao Ministério Público aquilo que o juiz entendeu não dever mandar. Acresce que não se entende, ao menos do que consta da proposta, qual é a evidência ou os indícios do crime. Houve uma primeira aprovação do PIP para a instalação do posto de abastecimento pelo Sr. Vereador com competências delegadas da Câmara Municipal de então. Mais tarde, o Sr. Presidente da Câmara anulou o despacho daquele Sr. Vereador e a Câmara Municipal ratificou tal anulação, aliás, por unanimidade, logo com os votos a favor do PSD e do PS. Acresce, o que não é pormenor, bem pelo contrário, que o despacho de aprovação do Sr. Vereador não tem por base um parecer da equipa do PDM, enquanto que o despacho da anulação do Sr. Presidente e, consequentemente, a deliberação unânime que o ratificou se baseiam integralmente no parecer da equipa técnica que elaborou o PDM e que informa expressamente que o pedido em questão é inviável. Perante tal circunstancialismo, não se vê que indícios ou que evidência de crime possam estar aqui plasmados. A que putativo crime pretende o Sr. Presidente aludir na sua proposta? A um suposto crime de corrupção por ato ilícito do artigo 373, número 2 do Código Penal, por parte do Sr. Vereador com competências delegadas? Na verdade, aparentemente o Sr. Vereador terá adotado um ato, o deferimento do PIP para a estação de serviço, sem designadamente o parecer da equipa do PDM. É certo que se veio depois a verificar, na sequência da sentença do Tribunal de Viseu, que, a ter por boa a informação da proposta, que não podemos confirmar, tal despacho cumpria, afinal, com a legalidade e nulo era o despacho da revogação. No entanto, a licitude do ato não impede, evidentemente, que ele possa, em tese, ter sido adotado na consecução do crime do número 2 do artigo 363 do Código Penal, já aludido, que prevê exatamente a penalização de corrupção por atos lícitos. Parece-nos, no entanto, que não existem indícios mínimos para que se possa supor, sequer suspeitar, de tal existência de crime. Não há, por isso, nenhuma prova, nem nenhum indício de que o referido Sr. Vereador haja recebido, efetivamente, ou em promessa, uma vantagem a troco do deferimento do PIP. Ora, não sendo assim, menos se vê que, relativamente a um indeferimento de uma pretensão de instalação do posto de combustíveis, para mais assente num parecer técnico, se possam descortinar indícios, por mais ténues, de um crime. Mal se acredita, por outro lado, que o entendimento subjacente à proposta seja no sentido de que existe crime sempre que um órgão comete uma ilegalidade e sempre que, por força dessa ilegalidade, um ato adotado venha a ser anulado. Se fosse tal entendimento, o adotado, por tão exótico, não valeria sequer perder tempo com ele. Resta apreciar o pretenso direito de regresso. Direito de regresso contra quem? Contra os funcionários que elaboraram um parecer há 8 anos atrás e relativamente aos quais nunca ninguém atuou disciplinarmente,
nem nunca ninguém propôs que se atuasse disciplinarmente, muito embora o parecer em causa tenha sido repetidamente objeto de discussão e de contradita. Bastará apenas recordar, porque parece não ter sido considerado no parecer, que os funcionários autores do parecer não foram partes no processo e, por isso, a sentença proferida não lhes é oponível, não tendo, para eles, como é óbvio, nenhum efeito. Outra hipótese levanta, esta ainda mais esdrúxula: o direito de regresso contra o então Presidente da Câmara, que revogou o despacho, e ou contra os membros da Câmara Municipal que retificaram tal revogação. Ora, tal hipótese não tem nenhuma base legal, e a não ser a hipótese de que Presidente e vereadores da situação e da oposição se teriam todos coluiado para, com plena consciência de que praticavam um ato ilegal e com manifesta intenção de prejudicarem o interessado e reflexamente a Câmara Municipal, obstarem à aprovação do PIB pretendido. Finalmente, parece que do teor da proposta se alcança a consciência de que a Câmara Municipal haverá de ser condenada à indemnização do processo que ora se contesta, não estando em causa, aliás, como já referi, a legitimidade legal dos requerentes em pedirem essa indemnização. Para que tal condenação ocorra, é necessário não só que se provem prejuízos efetivos e ou lucros cessantes, como se prova a relação de causalidade adequada entre o ato anulado e tais danos. A Câmara deve, por isso, assegurar-se que vai ser patrocinada por um advogado competente. A ligeireza dos argumentos dessa proposta constante seriam a indicação de que a defesa do município no processo em causa não estaria em mão suficientemente firme e sabedora. Os vereadores do PSD votam, por isso, contra esta proposta e, pelas razões expressas, sugerem que o Sr. Presidente tenha particular cuidado com a competência do advogado a quem confiará a defesa dos interesses do município neste processo. Eu não vou pronunciar em relação a isto, porque acho que é um assunto demasiado, como o Sr. Vereador disse bem, melindroso, e acho que nos últimos dias tem-se dito muito isso, a justiça, o que é a justiça, isso no fundo nós estamos aqui é só que seja dado conhecimento e a mandatar o advogado da Câmara Municipal para tratar desta situação. Agora, como eu fui referido aí relativamente ao facto de ter dado ou não elementos que me pediram, devo dizer o seguinte: os senhores pediram o acórdão, foi-vos dado, pediram mais elementos e foi ontem e foi respondido que não era possível satisfazer o solicitado por processo estar em contestação e na posse do nosso advogado. Isto ontem. Relativamente a tudo isto, acho que não vou pronunciar, nem acho que nos devemos pronunciar, cada um tem a sua opinião e acho que quanto mais todos nós nos pronunciarmos sobre esta situação, pior será. Por isso eu acho que vamos deixar que o processo ande da forma que terá que andar e as averiguações terão que ser feitas por quem direito. Sim, mas há aqui uma questão, Dr. Pedro, porque é óbvia. Nós tivemos muito cuidado em fazer isto porque a proposta, como sabe, incide sobre a Câmara anterior e até eventualmente sobre os funcionários. Este tipo de ilicitudes ou de crimes, em geral, são feitos, é óbvio, para atos lícitos, não para atos ilícitos. Isto não é muito comum. Agora, quando se traz um processo destes, com o melindre que tem associado, não passa pela cabeça de ninguém que vamos votar uma proposta sem termos toda a documentação inerente à mesma. Então está a haver uma contestação, houve um pedido de indemnização e é ocultada à Câmara esse processo. Isto não passa na cabeça de ninguém. É ocultado. Não nos foi dado, conforme devia fazer parte da documentação inerente a esta reunião de Câmara, exatamente o conteúdo, o documento inerente ao pedido de indemnização. Nós nem sequer sabemos o que é que lá está. Sabemos a quantia, porque veio referida nessa proposta, mas não sabemos fundamento nenhum. É contra quem? Dar acesso ao acordo que esteve aprovado no pedido de indemnização. O acordo é de 2010, o acordo é uma coisa e a proposta de indemnização é outra. Sendo legítima o pedido de proposta de indemnização por parte dos requerentes, não é legítimo que esta Câmara queira responsabilizar criminalmente e dizer ao Ministério Público: os senhores não deram conta de nenhum crime, mas nós, a Câmara, achamos que há aqui um crime, investiguem. Eu acho que, em primeiro lugar, a Câmara tem que se defender ela própria e tem que evitar, exatamente no interesse da Câmara e dos municípios de São Pedro do Sul, que haja qualquer pagamento a fazer, qualquer indemnização a fazer, porque era o que faltava quando a Câmara comete uma ilegalidade que não a possa repor. E o que esta Câmara fez foi repor uma ilegalidade, foi repor a legalidade de uma ilegalidade que eventualmente terá cometido. Não, agora vai falar o Dr. Matos. Muito sentida também será a minha intervenção, embora curta, não sou jurista, mas sou suficientemente inteligente para saber que o Sr. Adriano baseou a sua... Aliás, o advogado que fez isso, não sei quem é, não me interessa, fez essa defesa unilateralmente. O Sr. Professor Adriano falou que realmente o vereador estava acima de toda a suspeita, mas não deixou de referir a situação de poder não estar. Quer dizer, podia estar ou não estar, mas não está. Vamos a factos.
O Tribunal, em primeira instância, não atribuiu responsabilidade nenhuma ao vereador da PGU. O Tribunal de Recurso não atribuiu, Sr. Professor, estou a deixar lá, não atribuiu nenhuma responsabilidade ao vereador da DPGU. Atribuiu, sim, a anulação da decisão que a Câmara tomou de anular o respectivo despacho do PIP, que já agora aproveito de dizer que foi dado com o conhecimento e com o consentimento e com o conhecimento e tudo do Sr. Presidente da Câmara. A testemunhas disso forem de Sr. Eu lamento que o atual Presidente da Câmara, o Sr. Vítor Figueiredo, tenha o desplante de trazer aqui a esta sede um documento com este teor, quando no primeiro parágrafo diz assim: o município foi citado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu para contestar o processo 624/14. Sr. Presidente, preocupou-se em algum momento do seu exercício, ou desde que tomou conhecimento desta situação, em contestar? Se não se preocupou, devia ter-se preocupado. Porque esse é o seu dever. O senhor está aqui para defender os interesses do município. E depois de esgotadas todas as possibilidades, é que o senhor eventualmente poderia chamar os envolvidos na situação e para um segundo esclarecimento. E a partir daí, porque isto é de uma, utilizando um termo brasileiro, de uma baixaria de todo tamanho. Isto é absolutamente ridículo. Ridículo. E digo-lhe mais, Sr. Presidente, exijo, nos 10 dias úteis próximos, o relatório da inspeção que esteve aqui nesta Câmara Municipal e que inspecionou esta ação. Exijo cópia da petição inicial e depois vamos ver como é que vão ocorrer as coisas. Aí eu exijo esses documentos. E isto é de uma falta de tudo, de básico. Isto é uma coisa... Eu peço desculpa ao São Pedrense de estar a entregar este executivo, com esse tipo de atitudes. De forma, queria dizer o seguinte: na questão do direito de contestar, não sei se sabe, e pelos vistos também não percebe nada de direito, eu sei pouco, mas o senhor parece que ainda percebe menos, é que neste momento ainda está a ter o prazo de contestação. De forma, quem é que lhe disse assim que não vai ser contestado? Claro que irá ser contestado. De forma, como é que o senhor agora está a alegar que não vai ser contestado? O senhor não pode nada, agora estou a falar. Como é que o senhor diz, no momento em que está a decorrer o prazo de contestação, que diz que não vai ser contestado? Não tem razão naquilo que está a dizer. Agora, acima de tudo, queria dizer uma coisa: a nós o que nos move é a defesa do interesse público. E aqui o que está em causa é o interesse do interesse público. E vá doer a quem doer, seja quem for. Nós aqui não podemos admitir é que a Câmara Municipal vá ter que indenizar, caso seja essa a conclusão que chega o Tribunal, é 355 mil euros sem que a culpa morrendo solteira. Isto não pode. Alguém tem que assumir a responsabilidade por esses erros que foram cometidos. Sejam os autarcas ou sejam os técnicos, a mim não me interessa. A mim o que me interessa é que, caso a Câmara Municipal seja condenado, alguém seja responsabilizado por esse assunto. E posto à votação, todos já tiveram a oportunidade para se pronunciar, posto à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. Quem, durante a discussão do assunto, acabou por aparecer no Salão Nobre foi o anterior presidente da Câmara Municipal, que informou na ocasião os jornalistas presentes que pretendia, no final da reunião camarária, dar uma conferência de imprensa. Nesse encontro com a comunicação social, António Carlos Figueiredo estranhou que só agora o proprietário venha a reclamar algo e estranhou igualmente o facto de tal situação acontecer quando Francisco Matos volta a ter na sua posse a tutela da área do urbanismo. O antigo autarca sublinha que a obrigação da Câmara é defender o interesse público e não o de privados, sendo que, por isso, devem contestar de todas as formas o pedido de indemnização interposto. Se havia dúvidas fundamentadas de que poderíamos estar a cometer uma ilegalidade ao licenciar, aplicamos um princípio que, não prejudicando, porque não há prejuízo para o requerente, que se tem que conformar com a decisão da Câmara desde que ela seja fundamentada, e é evidente que eu preferia, pela salvaguarda do interesse público, que mesmo que fosse dúvida, que aqui não era mera dúvida porque havia razões explícitas para não ser licenciado, mas mesmo que houvesse
houvesse dúvidas e dúvidas sérias, que o interesse público teria de prevalecer em relação ao interesse privado. E friso isto, em caso de dúvida e dúvida séria, o interesse público tem sempre de prevalecer em relação ao interesse privado, que é legítimo, mas que nunca se pode sobrepor ao interesse da comunidade e ao interesse que está estabelecido de defesa desse mesmo interesse público. E por isso mesmo, muito legitimamente, a Câmara deliberou anular o despacho do vereador, por unanimidade dos presentes. Ou seja, não estamos aqui a falar só de alguns vereadores na altura do PSD, foram todos, não estamos a falar de alguns vereadores do Partido Socialista, foram todos. Foi uma decisão por unanimidade. Isto é tudo muito estranho, mas pelo que eu ouvi, que eu tive a oportunidade de assistir a uma parte da reunião, o vereador que na altura tinha dado o deferimento ao pedido de informação prévia, agora retomou as mesmas funções, é vereador do urbanismo, e não sei por que carga d'água, o processo agora é reaberto. E é reaberto de uma forma que não cabe na cabeça de ninguém. Ou seja, um pedido de indemnização quando o próprio requerente não usou os mecanismos que estavam ao alcance para dar continuidade ao processo. E agora aparece um pedido de indemnização que não faz sentido nenhum. Aliás, há pessoas ligadas ao processo e que não são propriamente, eram a favor desta decisão e também o reconhecem, porque isto é tudo muito estranho, porque não tem hipótese nenhuma o pedido de indemnização. E a Câmara sabe disso. Mas é muito estranho e o cidadão tem que se questionar por que razão é que a Câmara recebe o pedido de indemnização, procedeu como deveria fazer e como tenho a certeza que vai colher a respectiva contestação ao processo, opôs-se ao pedido. E entretanto, aparece agora esta comunicação em que a Câmara, em vez de, ciente da defesa do interesse público, dizer não, a Câmara está a ser demandada, a Câmara vai se defender, não. Diz que olha para a petição inicial e chega à conclusão que pode vir a indemnizar. Como é que a Câmara, que isto tem que ser explicado, o Sr. Presidente da Câmara disse que vai junto das entidades para saber o que é que se passou com o processo, eu digo-lhes, isto está esclarecido. O que eu quero e vou querer saber, e não desisto, também dou a quem doer, é saber por que razão é que a Câmara Municipal, em vez de se opor e esperar para o resultado, diz que vai participar, aceita quase como se a indemnização já esteja, digamos que, já esteja decidida pelo Tribunal. É uma coisa que não se compreende. Agora, eu questiono, e não vou entrar aqui em pormenores jurídicos, mas eu posso questionar, e tenho o direito de questionar, será que esse pedido de indemnização, se for para facto ilícito, tem um período de prescrição? E será que essa indemnização não prescreve se for para facto da decisão tenha sido para facto ilícito? Pergunto eu. É legítimo que eu pergunte isto. Será que tudo isto é para que não se dê, que eu não conheço os prazos, eu não estou por dentro do processo? Nada. Eu só faço esta pergunta e tenho o direito de fazer esta suposição. Será que isto tem a ver alguma coisa com o facto de viabilizar este tipo de indemnização, esta participação? Nós sabemos que há prazos diferentes quando a deliberação é para facto lícito ou para facto ilícito. Terá alguma coisa a ver? Esta pertence a queixa? Bom, vamos aguardar, mas eu digo com toda a firmeza, julgo que os vereadores que estavam na altura também do Partido Socialista, que já falei com eles e estão na mesma disposição, porque nós temos que provar aqui quem é que está a defender o interesse público. Nós temos que provar aqui quem é que tem coisas mal explicadas neste processo. E dou a quem doer. Digo da mesma forma que disse o Presidente. Agora, que isto é surreal e não se entende, bastava este pormenor de uma Câmara que recebe um pedido de indemnização e que volta a frisar que não faz sentido e é facilmente explicável, como é que ela olha para a petição e vem a correr, não contestar esse pedido, mas vem a correr dizer que se passou qualquer coisa anormal e que tem que fazer queixa de alguma normalidade e que vai pagar e quem é que irá pagar. Quando ainda não há o mínimo de indício de decisão. António Carlos Figueiredo, anterior presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a propósito de um dos pontos que ontem foi debatido durante a reunião pública de Câmara e que se prende, então, com um pedido de informação prévia que terá sido decidido em sede de Executivo Camarário nos anos de 2006 e 2007.